paz do Senhor a todos. No nosso momento EPD de hoje, vamos tratar acerca de um novo trimestre sobre a temática a supremacia das Escrituras. Vamos trazer uma rápida síntese sobre a temática da lição de número 1, que vai tratar sobre a autoridade da Bíblia. Interpretar os escritos sagrados é um grande desafio nos dias atuais. Entretanto, temos o auxílio divino nessa tarefa. O Espírito Santo é aquele que esclarece nossas mentes, concernente aos propósitos divinos contidos nas Escrituras. Para uma melhor compreensão, muito se fala na Bíblia Sagrada como um livro, para muitos um livro qualquer, e para outros a revelação de Deus. Mas vamos entender hoje o que seria a Bíblia Sagrada. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a Bíblia ela é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo. Também, segundo o comentarista da lição, Douglas Batista, que vai nos trazer uma nota muito boa, muito interessante e proveitosa sobre o que significa a revelação geral, sendo a Bíblia a revelação de Deus. Revelação geral é aquela em que Deus se faz conhecer em toda parte, seja por meio da história, do universo e da natureza humana. Na história, o Eterno revela-se por sua sabedoria. Não há ninguém acima dele. É ele quem remove e estabelece governos sem que nada fuja da sua vontade, como está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 2, o verso número 21. Já no universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, ou seja, nas obras de sua mão, como está escrito no livro de Salmo 19 e o verso 1. Já no ser humano, Deus o criou à sua imagem e semelhança, como está escrito em Gênesis 1 e 26. Vamos falar sobre a inspiração da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 homens, num período de 1600 anos, em 2 idiomas e um dialeto. Eram homens de culturas diversas e de níveis sociais distintos. Porém, esses escritos não existe sequer uma contradição. Os escritores não redigiram as Sagradas Escrituras por sua própria vontade, mas foram inspirados pelo Espírito Santo, como podemos encontrar na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e o verso de número 21. A palavra inspirada vem do grego theopneustos, que significa respiração de Deus ou sopro de Deus. Ou seja, Deus aqui literalmente soprou na mente desses homens a inspiração para que cada autor, cada escritor escrevesse a sua palavra, o que se tornaria na palavra de Deus, as sacrossantas Escrituras, a infalível e inerrante palavra de Deus. Vamos agora tratar sobre a classificação da Bíblia. A Bíblia, como sabemos, ela é composta por 66 livros inspirados por Deus. Esses são organizados da seguinte forma: lei, históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, epístola e revelação. O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros. São eles: os livros da lei, também chamado de Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os históricos, livro de Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Os poéticos, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Os proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Já o Novo Testamento, ele é composto por 27 livros. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. E as epístolas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e a Revelação, que é o livro do Apocalipse. Vamos tratar agora sobre com qual propósito foi escrita a Bíblia e as suas evidências, e a evidência da Bíblia como algo verdadeiro. A Bíblia foi redigida com 2 propósitos. O primeiro desses propósitos foi de revelar o próprio Deus, ou seja, de mostrar um Deus que ama o homem a ponto de enviar o seu único filho para morrer em morte de cruz. O segundo, de expressar a vontade do Eterno ao mundo, que é a vontade de que nenhum homem se perca, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. No tocante à autenticidade, essa palavra, ela vem do grego authenteis e traz o significado daquilo que é verdadeiro, que contém a verdade. Vamos tratar agora sobre o poder da palavra de Deus. A Bíblia revela o seu poder e sua veracidade de forma clara, quando em seus escritos e suas profecias se cumprem de forma íntegra. Alguns exemplos podemos observar. O nascimento virginal de Cristo, profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 7 e o verso 14 do seu próprio livro. Sua morte no livro de Salmos, capítulo 22, versículo 16. Sua ressurreição, também no livro de Salmos, capítulo 16 e verso 10. O apóstolo Paulo, nos seus escritos aos Efésios, emprega a seguinte metáfora, chamando a Bíblia de a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela vai ao ponto de separar a alma e o espírito, sendo a mesma apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A Bíblia, ela vai separar o que é humanamente inseparável, que é a alma e o espírito, e ainda é apta para discernir as intenções do coração, como está escrito no livro de Hebreus 4 e 12. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem. A cada dia que se passa, vemos o cumprimento dos seus santos escritos. Ela aponta para aquele que morreu, ressuscitou e voltará outra vez para buscar os fiéis da terra. Que Deus permaneça te abençoando, a você e toda a sua família. E até a próxima, querendo Deus.